Bom dia, meu nome é Laís Ferreira Diniz, sou residente do primeiro ano de Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança, da FUNFARM, e hoje eu vou apresentar ao Clube do Livro o defeito do septo atroventricular parcial. Não tá passando. Então, primeira coisa é o conceito, né, do que é um defeito do septo atroventricular. É a ausência ou a deficiência das estruturas septais atroventriculares, então, que separa os átrios do ventrículos normais. Não tá passando aqui para mim. Não. Num primeiro momento, então, nós vamos classificar os defeitos do septo, porque existem vários tipos de defeito. O mouse para mim não funciona. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que nós vamos só organizar o mouse aqui, que ele não tá. Agora. Quer começar novamente? Tudo bem? Pode ser. Ó, não vai. Bom. Já fiz sim. Desligaram, foi isso. Vai, tá aí. Desculpe. Pode iniciar. Nós vamos começar. Bom dia, meu nome é Laís Ferreira Diniz, sou residente do primeiro ano de Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança da FUNFARM. Hoje eu vou apresentar o Clube do Livro sobre o defeito do septo atroventricular parcial. Então, a primeira coisa é a gente saber o conceito do que é isso. É a ausência ou deficiência das estruturas septais atroventriculares, que separam os átrios dos ventrículos normais. Existem várias classificações, o nosso foco hoje vai ser na parcial, mas é bom a gente diferenciá-las. Então, parcial é um defeito que tem uma CIA ósseo primo, uma válvula atroventricular única, porém com dois orifícios, o orifício esquerdo e o orifício direito. Existe ainda o transicional, que tem uma CIA ósseo primo, uma válvula única com dois orifícios e uma CIV pequena de entrada. Geralmente essa CIV nem tem muito fluxo esquerda-direita, porque ela é tamponada por algum folheto da válvula atroventricular. O intermediário tem uma CIA ósseo primo, uma CIV maior, uma válvula atroventricular única, porém ainda com dois orifícios. E o completo, que será o tema da próxima semana, tem uma CIA, a CIV e uma válvula única com um orifício só. Hoje o nosso foco, então, é no defeito do septo atroventricular parcial, que funciona como uma CIA ósseo primo, uma válvula única, com dois orifícios, porém as válvulas geralmente são mal formadas, e isso gera um grau de insuficiência. Na epidemiologia, os defeitos do septos no total, eles têm 4 a 5%, representam 4 a 5% de todas as doenças cardíacas congênitas, numa prevalência de 0,3 a 0,4 por mil nascidos vivos, e tem uma ligeira predominância no século masculino, quase a mesma coisa, de 1,1 para 1. Em geral, estão associadas aos portadores da trissomia do 21, e isso mais normalmente o defeito do septo atroventricular total, que quando a gente tem um diagnóstico fetal de defeito do septo, de 30 a 40% desses fetos apresentam a síndrome a trissomia do 21. E a forma parcial tem associação mais com síndrome de George e de Ellis-Van Creveld. Então, aqui a gente também pode lembrar que o defeito parcial ele está mais comum associado a crianças sem síndrome de Down e mais associada à obesidade e diabetes maternos.
Então, a patogênese e as características anatômicas. Tem muito estudo em crianças com síndrome de Down, levando em consideração o defeito do septo atrioventricular total. Mas sabe-se que a transformação anormal das células epiteliais em células mesenquimais durante o desenvolvimento do coxim endocárdico leva ao defeito desse septo atrioventricular. Porque as células mesenquimais, elas são mais frouxas e ela tem um período de crescimento menor, então, mais longo, né? Então, elas levam uma deficiência na almofada do coxim endocárdico. Por isso, não tem a formação adequada do septo atrioventricular, que divide os átrios dos ventrículos e formam as válvulas atrioventriculares. Numa fisiologia normal, de 4 a 5 semanas de gestação, nós temos o septo primo crescendo em sentido apical e vai ser fundido o endocárdio superior com inferior, formando as válvulas atrioventriculares e o septo atrioventricular dividindo os ventrículos dos átrios e sem deixar a formação de CIA ostium primo. Isso seria o que aconteceria normal. Então, aqui é o septo de ostium primo, que vai crescer em direção apical ao coração, fechando aqui junto com o coxim endocárdico, para formar as válvulas atrioventriculares e não deixar a comunicação interatrial. Porém, quando se tem um defeito do septo atrioventricular, não tem a formação adequada desse coxim endocárdico, então fica frouxo, porque geralmente tem um maior número de células mesenquimais. No nosso caso, que é o parcial, ainda se consegue formar duas válvulas, né, com uma lingueta que dividem as duas, porém, a válvula esquerda geralmente tem uma fissura, um cleft, que eles chamam, deixando essa válvula insuficiente. Então, essa é a morfologia da válvula parcial. 2 orifícios ao mesmo nível e com um cleft na esquerda que deixa essa válvula insuficiente. Então, aqui dá para a gente ver direitinho, ó, é a válvula única, com 2 orifícios, essa direita e essa esquerda, com cleft em direção ao septo, que vai deixar essa válvula com a característica de insuficiência, provocando uma regurgitação ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Aqui é só para a gente ter uma noção. Geralmente, a válvula direita, a válvula tricúspide, ela é mais apical do que a válvula esquerda, na mitral, porém no defeito do septo nós temos o CIA, ostium primo e as válvulas a mesmo nível, então caracterizando bem uma válvula AV única. E outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é como nós temos uma válvula atrioventricular agora em mesmo nível, a posição da aorta muda, ela fica mais distante do ápice. Então, a via de saída do ventrículo esquerdo, ela está mais alongada, formando o que eles chamam de gooseneck, né? Que é esse pescoço de ganso. Você vê que as válvulas atrioventriculares estão ao mesmo nível e a via de saída do ventrículo esquerdo está um pouquinho alongada. Algumas malformações associadas ao defeito parcial. Anomalia da válvula atrioventricular esquerda, muito comum. Algumas vezes a gente pode ter a válvula esquerda em paraquedas, causando uma insuficiência importante. Obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo também é mais comum nos defeitos do atrioventricular parcial. A CIA tipo ósseo secundo pode estar presente. Veia cava superior esquerda persistente é raro, mas também pode estar presente. Isomerismo atrial é mais comum nos defeitos do septo total, mas também nos parciais podem apresentar, e a coarctação de aorta. Qual que é a fisiopatologia dessa doença? Pela CIA ostium primo, nós temos um shunt esquerda-direita, e isso vai levar a uma sobrecarga das câmaras direitas. Então, vai ter sobrecarga de volume do átrio direito e do ventrículo direito, consequentemente, um hiperfluxo pulmonar. E a outra fisiopatologia, que é
pela deficiência da válvula esquerda insuficiente devido ao cleft. Então, nós vamos ter uma regurgitação do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole, que pode ser de leve até o grave, dependendo da malformação da válvula, e isso pode levar aos sinais de insuficiência cardíaca, como dispneia, em crianças, atraso no desenvolvimento, peso baixo. E a apresentação clínica. O defeito do septo parcial, ele geralmente é assintomático, então ele não tem muitos sintomas. A apresentação fetal, a criança no feto geralmente tem um crescimento e desenvolvimento fetal normal, então muitas vezes é um achado mesmo ao ultrassom confirmado ao ecocardiograma fetal, e dependendo, poucos casos apresentam uma regurgitação da válvula esquerda grave, e isso pode levar a uma hidrópsia fetal não imune, devido à insuficiência da válvula esquerda, mas é raro. Pós-natal, então, a maioria é assintomática, comparando muito ao quadro de CIA simples. Algumas crianças apresentam sintomas de insuficiência cardíaca, principalmente quando o grau de regurgitação da válvula esquerda é significativo, então podendo apresentar dispneia, cansaço aos moderados esforços, mas isso geralmente acontece quando não se tem o diagnóstico na infância e se tem sintomas na vida adulta, porque vai aumentar o shunt esquerda-direita, vai causar disfunção cardíaca direita e aí também pode apresentar sintomas de insuficiência cardíaca. Então, os adultos não corrigidos geralmente apresentam dispneia aos esforços e podem apresentar arritmias, como a fibrilação atrial devido à sobrecarga de átrio direito. No exame físico, que nos chama mais atenção para a presença da cardiopatia congênita, é um desdobramento fixo e amplo de B2, um sopro sistólico ejetivo em base external alta, com radiação para pulmonar, compatível com a CIA, um impulso precordial devido ao aumento do VD e um sopro sistólico regurgitativo em base external baixa, de acordo com a insuficiência da válvula AV esquerda. Então, dependendo do tipo de insuficiência, né, do grau de insuficiência, esse sopro sistólico regurgitativo ele é mais ou menos audível. Para diagnóstico, no pré-natal, o ultrassom fetal de triagem pode ver sinais de defeito do septo atrioventricular, geralmente associado a pacientes com trissomia do 21, e o diagnóstico fetal é confirmado com ecocardiograma fetal. Lembrando que durante a vida fetal, esses defeitos não apresentam muita repercussão. Para avaliação diagnóstica pós-natal, nós temos o eletrocardiograma, em que a gente pode ter sinais inespecíficos, como a sobrecarga de ventrículo de átrio e ventrículo direito, com a onda S pura nas variações V2 e V4, que a gente vê aqui. O desvio do eixo para a esquerda, geralmente no terceiro quadrante, ele fica presente aqui, ó. D1 negativo, AVF negativo, também ISO e mais ou menos em AVL. Então, ele está em torno de menos 110 graus. E o bloqueio do ramo direito, como a gente vê em V1R e R', são todos sinais inespecíficos que podem estar presentes em pacientes com defeito do septo parcial. Além de um bloqueio, que é raro, de primeiro grau, com intervalo PR aumentado. Ocorre em 50% dos casos de defeito do septo parcial total, no defeito do septo atrioventricular total. No defeito do septo atrioventricular parcial é mais difícil de acontecer. Na avaliação diagnóstica, na radiografia de tórax, apresenta uma cardiomegalia, geralmente às custas de dilatação das câmaras direitas pelo shunt esquerda-direita e acentuação da trama pulmonar vascular devido ao hiperfluxo pulmonar, com tronco pulmonar um pouquinho mais abaulado. Também são características inespecíficas presentes em outras malformações congênitas. Então, o diagnóstico mesmo do defeito do septo é confirmado com ecocardiograma, que é o padrão ouro para esse diagnóstico. Ele identifica os defeitos e caracteriza os defeitos septais e valvares. Então, o que a gente avalia no ecocardiograma? O tamanho da CIA,
a morfologia e orientação das válvulas atrioventriculares, se há obstrução da via de saída, o número e localização dos músculos papilares, que podem estar modificados também pela implantação inadequada da válvula atrioventricular, e se apresenta outras anomalias cardíacas associadas. Então, aqui para a gente ver. Essa imagem é do nosso serviço. A gente consegue ver o átrio, é um apical, 4 câmaras, o átrio direito, o ventrículo direito, átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Aqui, pelo color, a gente consegue ver uma CIA óstium primo e as válvulas atrioventriculares no mesmo nível, configurando uma válvula AV única. Aqui outra imagem apical 4 câmeras, também dá para ver a CIA, mas aqui a gente já vê a regurgitação da válvula AV esquerda. Aqui a gente consegue ver a válvula atrioventricular esquerda para mostrar bem o cleft, né? Que é a fendinha que ela tem, esse é onde o mouse está, era para estar fechado. Então, é esse cleft, esse buraquinho que é direcionado ao septo, que causa a insuficiência da válvula atrioventricular esquerda, levando regurgitação do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Aqui a gente consegue ver as duas válvulas, e eu pus essa imagem mais para demonstrar a saída de VE, né, a via de saída de VE, que é o gooseneck, uma saída mais alongada. O cateterismo cardíaco raramente é indicado, ele só é indicado na suspeita de doença vascular pulmonar, hipertensão pulmonar, que é mais comumente também no defeito do septo atrioventricular total, porque os pacientes com síndrome de Down, eles apresentam outros fatores que levam à hipertensão pulmonar. Então, no defeito do septo parcial, geralmente não é feito cateterismo e nem tem sinais de hipertensão pulmonar. O manejo. Sempre será indicado o reparo cirúrgico. A maioria dos pacientes, por ser assintomático, eles têm um shunt, né, moderado, podem apresentar um shunt moderado a grande da esquerda para a direita e se tornarem sintomáticos na vida adulta. Então, o reparo cirúrgico sempre é indicado para evitar que se tenha uma insuficiência cardíaca ou uma disfunção direita importante. Geralmente, uma formação congênita, ela não tem uma resolução espontânea, então a CIA primo não fecha sozinha, por isso é necessário um reparo cirúrgico, e o reparo é o fechamento da CIA e restauração da competência da válvula atrioventricular esquerda. Quando fazer a cirurgia? Nos pacientes assintomáticos com diagnóstico na primeira infância, seja porque foi auscultado um sopro ou feito um eco fetal que viu o defeito, o fechamento é entre 18 meses e 3 anos, apresentando uma morbidade e uma mortalidade muito pequena, a mortalidade menor que 1% nesses casos. Em pacientes que o diagnóstico é feito mais tardiamente, durante a infância ainda, mas não na primeira infância, a cirurgia é realizada quando o diagnóstico é feito, principalmente se ele já apresentar algum sintoma de insuficiência cardíaca. A mortalidade, no geral, é de aproximadamente 3%, então é uma mortalidade pequena perante as outras cardiopatias congênitas. O procedimento é por incisão médio-external sobre circulação extracorpórea, um fechamento direto da CIA, né, por remendo, e a valvuloplastia esquerda para minimizar a regurgitação de ventrículo esquerdo para átrio esquerdo. Quando se tem uma regurgitação esquerda moderada a grave, sutura a fenda, né, o cleft da válvula atrioventricular esquerda, e pode ser realizada a anuloplastia mitral. Quando se tem uma regurgitação leve ou nenhuma regurgitação, ainda é controverso o fechamento dessa fenda da válvula atrioventricular esquerda. Hoje em dia, existem já técnicas minimamente invasivas, que são preferidas por mulheres, geralmente pelo sexo feminino, por uma incisão de pele menor. Então, é a pequena incisão transtifoide central, ou a incisão inframamária transversa, ou a incisão cutânea central inferior. O benefício é apenas cosmético e não reduz dor, tempo de internação ou estresse cirúrgico. Essas técnicas ainda são pouco usadas, mas já tem descrição das mesmas. Complicações pós-cirurgia.
Hipertensão pulmonar nos casos parcial é raro. Arritmias atriais ou juncionais podem ocorrer em torno de 10 a 15% dos pacientes. Lembrando que um bloqueio de átrio ventricular total é raro, então o uso de marca-passo é muito raro de acontecer. A complicação mais importante é a necessidade de reoperação em aproximadamente 15% dos pacientes, devido à regurgitação de da válvula atrioventricular esquerda residual ou progressiva. Essa regurgitação está presente em torno de 20 a 30% de todos os casos operados, sendo que 15% deles precisam ser reoperados. Então, que a gente tem que ficar mais de olho é nos sinais de insuficiência cardíaca causado pela regurgitação atrioventricular esquerda. A estenose da válvula esquerda é rara, acontece mais se o orifício da válvula for restritivo, o que acontece em válvulas de paraquedas. Nesses casos, geralmente, tem que se pôr uma válvula metálica, trocar a válvula, né, no lugar fazer a valvuloplastia. E a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo também é mais comum no defeito do septo atrial total. O segmento. Após a cirurgia, os pacientes têm que continuar acompanhando com o cardiologista pediátrico, né, o cardiologista, fazendo um segmento normal, anual. Sempre ficar de olho nos novos achados do exame físico, algum sopro diferente, algum sinal de insuficiência cardíaca, nos sintomas dos pacientes como dispneia, cansaço ou sinais de arritmia, que também podem estar presentes no pós-operatório. O eletro e o eco são os principais exames de segmento, são sempre feitos anualmente ou guiados se houver alguma alteração presente, tanto no exame físico quanto na sintomatologia. Geralmente não tem restrição de atividade física para os assintomáticos e para os sintomáticos vai de acordo com os sintomas apresentados. Em relação à endocardite infecciosa, quando se for realizar algum procedimento, principalmente procedimentos dentários, o antibiótico profilático é usado nos primeiros 6 meses após a correção cirúrgica e o resto da vida, antes dos procedimentos, se for usado um material protético para o reparo da válvula, se apresenta shunt residual pela CIA ou primo, ou a regurgitação vulvar, e se já apresentou algum episódio de endocardite prévia. Então, eles vão ter que usar antibiótico profilático em todos os procedimentos o resto da vida. E é isso, essa é a bibliografia que eu usei. E é isso, obrigada.